Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Atrasei um pouquinho aqui, tinha falado para vocês que às 4h30 eu estaria por aqui. Estou chegando por aqui exatamente às 4h43 e queria conversar um pouco com vocês, discutir com vocês aqui a respeito do tema a Páscoa. A Páscoa, vocês... Oi Mariana, boa tarde, tudo bem? Que bom que você está por aí. Não sei se está aí no time o título dessa live. Eu quero conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Como que ela iniciou-se, de onde que veio essa ideia, né? Que a gente depois vê ela ao longo do Antigo Testamento. A gente também vê depois lá Jesus, né, com os apóstolos na ceia, porque a ceia, na verdade, estava sendo feita ali quando Jesus comemorou, era exatamente na Páscoa. E depois isso é transferido, né, para a igreja e ela se torna a ceia. A ceia que no final, nos nossos tempos, se tornou, na verdade, um memorial, uma comemoração, uma celebração, mas principalmente um memorial. Você que está entrando aí, compartilhe, né? Compartilhe para que mais pessoas possam estar entrando aí com a gente, participando dessa live e até nos fazendo perguntas, né, tirando dúvidas a respeito, para que a gente possa desenvolver esse tema aqui de uma forma bem legal. Eu vou estar aqui pelo menos por uns, vamos dizer aí, uns 40, 50 minutos e vamos discorrer algumas ideias bem interessantes a respeito. Primeiro eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, que está em Êxodo, né? Êxodo capítulo 12, onde fala, né, desse tema, né, a Páscoa. E aí é a primeira Páscoa instituída. Então, se você tiver com uma Bíblia, seja ela no celular, ou seja lá onde for, venha comigo. Capítulo 12, a partir do verso 1. Então, está escrito lá, a Páscoa. E aí o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Então, uma primeira das coisas aqui que vocês podem perceber é que o calendário judaico começou a partir daqui. Então, foi o primeiro mês do ano para Israel. Então, o calendário judaico começa a partir da Páscoa. Se uma família for pequena, no verso 4, demais para um animal inteiro, você pode dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então, tinha que ser uma coisa boa, né? um animal bom. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então tinha todo um ritual. O ano começou, passava-se 10 dias, escolhia lá o cabrito, né, sem defeito, sem nada, porque ia ser oferecido. Depois de 4 dias de escolhido, aí ele que ia ser oferecido, tinha que ser ao pôr do sol, né, ao pôr do sol, quando o dia estava acabando. Passe então um pouco desse sangue nas laterais e nas vigas superiores
das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. E naquela mesma noite também comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada. Uma das coisas era que não podia comer a carne crua, tinha que ser assada, né? No fogo. Churrasco. O meu cunhado Roberto ia gostar muito disso aí. Churrasquinho de cordeiro. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então não podia sobrar nada mesmo. Tinha que queimar o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E aí ele vai falando: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal, né? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo durante 7 dias. Comam pão sem fermento, né? No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, eliminará. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não faça nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos, e só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. Celebre por todas as gerações. Irmã Elza, seja bem-vinda. Vem aí, Oralda também, pode vir aí, para a gente conversar um pouco. E no primeiro mês, coma um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Fermento representa pecado. Será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural, da terra, etc. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. A paz, sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí. Eu estou falando sobre o tema a Páscoa. É muito interessante a gente olhar o contexto anterior da instituição da Páscoa. O contexto anterior da instituição da Páscoa era um contexto de extrema crise no Egito. O povo de Israel, como vocês sabem, eram escravos lá naquele lugar. Eles moravam todos na terra de Gósen, né? Cresceu muito e isso suscitou um medo do povo egito, que terminou escravizando o povo de Israel. Mas aí o Egito era, vamos dizer assim, como se fosse uma grande cidade, vamos dizer, São Paulo, Nova York, as grandes capitais. Tanto é que quando existia a paz, irmã Elza, seja bem-vinda, quando o povo estava passando alguma dificuldade, né, eles terminavam descendo para o Egito. É mais ou menos como a história dos nordestinos, que com a seca lá no Nordeste, desciam tudo para São Paulo. E o Egito era uma terra muito rica. E aí as pessoas, quando tinha essa história de fome, de crise, descia para lá. Então, na verdade, o Egito nunca estava em crise, sempre tinha sobrando para todo mundo. Mas, quando Deus levantou Moisés,
para libertar o povo. O faraó não queria mesmo que o povo saísse dali, e através de Moisés, Deus proclamou 10 pragas sobre o Egito. As 10 pragas que vocês já conhecem. A primeira praga foi a de sangue, a segunda praga, rãs, né? Então, sangue que contaminou toda... O Islam, seja bem-vindo aí. Se curtiu, se quiser parar por aí, pare, me escute um pouco. Onde contaminou toda a terra, né? Todas as águas com sangue. Depois as de rãs, que era um animal assim, que o pessoal não gostava. Era um animal impuro, ruim, né? Aquela coisa, um réptil. E todas as pragas eram coisas ou que os egípcios repudiavam, ou que vinham para destruir alguma coisa sagrada, né? Do Egito. Então, depois veio dos piolhos, que é um negócio também, né? É que nem barata, né? Aquela coisa, né? Você já conhece. Alguns aqui que me conhecem já sabem. Tenho muito nojo de barata. Aí veio os piolhos, a quarta praga, as moscas. Mosca, fica imaginando você estar num lugar que você vai comer e está cheio de mosca em cima dos pratos. É um negócio muito, né, nojento. Então, veio aquele monte de praga. Veio a quinta praga, que era a morte dos rebanhos, já era uma coisa sagrada. Se vocês quiserem compartilhar aí a live, para que outras pessoas da sua rede também possam estar entrando aqui comigo, eu agradeço, tá bom? Depois veio as feridas purulentas. Já imaginou um corpo cheio de feridas purulentas, né? A sétima praga foi o granizo, que destruiu, né, praticamente a parte de alimentação, a parte de estruturas, de casa, tal, de árvores, né, frutíferas. Quando cai o granizo nas árvores frutíferas, os frutos caem todos, né? A oitava praga foi a de gafanhotos, que veio e comeu tudo que restou ali, né, de folhas. Gafanhoto come as folhinhas e todos os frutos que tem. E a nona praga foi a nona praga das trevas, né? Deu escuridão em tudo que é lugar. Então, é muito interessante. E o que é muito interessante também é que todas essas pragas que aconteceram no Egito e a terra de Gósen era no Egito, né, onde estavam todos os israelitas. A palavra de Deus diz que Deus poupou aquela cidade. Olha que coisa interessante. Estava acontecendo tudo ao redor, né, tudo lá dentro do Egito, mas lá dentro da cidade de Gósen não estava acontecendo nada. Essas coisas não atingiam lá a cidade de Gósen. Então, só que Moisés tem um texto aqui que ele diz que era para o povo não sair daqueles limites da terra, porque se eles saíssem daqueles limites da terra, com certeza eles iam também sofrer as consequências das pragas. Mas quando eles ficavam ali na cidade, né, onde eles moravam, ali não era atingido. No capítulo 10, no verso 23, Moisés diz: ninguém pode ver ninguém. Ninguém pode ver ninguém. Então, fica em casa, né? Nem sair do seu lugar durante 3 dias. É bem interessante esse negócio de 3. Depois eu vou falar um pouco a respeito desse número 3. Durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinha luz nos locais em que habitavam. Olha que legal. É interessante. Toda a terra do Egito, gente, sem sol, escura, numa escuridão danada, mas ali, naquele lugar, durante os 3 dias, tinha luz e tinha tudo. Então, todas essas pragas não chegaram a atingir lá o Egito, mas atingia toda a parte do Egito. Muito interessante. Porém, ele diz assim: fique nas suas casas, não saia desse lugar durante 3 dias. E 3 tem assim um significado, né? 3 é a Trindade,
Olha que legal. Trindade representa unidade, né? Harmonia, né? Representa Deus, a Trindade, poder, ratifica, na verdade, um evento, né? Quando vai acontecer um evento, quando Deus quer dizer que esse evento ele é completo, ele fala de três, sempre de três. Então, quando Pedro também, quando você quer ensinar alguma coisa, fortalecia o ensino 3 vezes, falava, repetia 3 vezes, que era para a pessoa ficar bem encucada a questão do ensino. Quando a pessoa dizia um sim, ela repetia isso 3 vezes, que era para atestar que ela estava falando, que ela ia cumprir o juramento dela. Quando precisava acertar uma coisa com um irmão, tinha que levar 3 testemunhas. Quando Pedro negou Jesus, foi 3 vezes para dizer que era um negócio completo, que foi verdade, né? E quando Jesus foi perguntar para Pedro se Pedro amava mesmo Jesus, também ele falou 3 vezes. Então, eventos, né? Tem sempre esse negócio de 3. Então, você vê lá a chuva, que não choveu quando Elias profetizou 3 anos, né? Muito interessante. E agora nós estamos vivendo aqui um momento de crise, né? Do tal do coronavírus, 3 meses os governos estão projetando. 3 meses. Então, toda vez que aparece esse negócio de 3 na Bíblia, 3 na situação do mundo, 3 anos, tal, 30, tudo com 3, é sinal que Deus é que está agindo nessa situação, é Ele que está mandando a situação. Aí, então, veio a Páscoa, né? Mas a Páscoa tinha esse contexto, um contexto de crise, esse contexto de crise que nós estamos vivendo agora. E Deus tem falado para nós, né, ficar nas nossas casas, ficar num lugarzinho onde Ele mandou a gente ficar, mas não é para ficar de braço cruzado também, né? Deus, nesse momento, está mudando a rotina do mundo, e Ele está mudando a rotina do mundo, inclui também a minha vida, inclui a igreja, inclui quem eu sou. Então é um tempo de nós estarmos nos dedicando a Deus, né? Ao Senhor. Então, muitas vezes a gente usa esse tempo para ficar vendo muito televisão, muita notícia, muita coisa que faz com que a gente perca tempo, né? E não dê o tempo devido ao Senhor. É um tempo da gente estar lendo a palavra, é um tempo da gente estar orando, é um tempo da gente estar confiando. É muito interessante, né? Porque as circunstâncias, ela termina sempre nos causando medo, nos causando ansiedade, nos causando dúvida, nos causando dificuldades, né? Incerteza em relação ao futuro. E tudo isso é o inverso da fé. Nós precisamos desse momento de fé. Estava ouvindo um pregador hoje de manhã, ele dizia assim, falava de um texto, né? Quando passar pelo fogo, quando passar pela água, não está dizendo que quando a gente passa pelo fogo com Deus, o fogo vai apagar, mas quando a gente passa com Deus, com fé, vai anular o poder do fogo e nos queimar. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Lá na fornalha o fogo não apagou, mas o poder do fogo não queimou, porque eles confiavam no Senhor. Então é mais ou menos assim conosco. Se a gente passa pela crise com o Senhor, fogo, água, seja lá vento, tempestade, seja o que for, nuvem negra, sei lá o que for, se a gente passa com Deus, esse poder, o poder das circunstâncias não vai abalar a nossa vida. Chega da Páscoa, quando Deus diz, agora eu vou
fazer um negócio que é macro, né? Um negócio que vai pegar todo mundo. E daí ele manda matar um cordeirinho e passar o sangue na porta, né? Nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, e você vê toda crise, é interessante, quase toda crise gera morte, toda crise que ela vem do céu, vem abalada do céu, ela gera morte, ela gera desistência, ela gera desânimo, isso também é morte, né? Não só morte física. Mas aqui na 10ª, gerou a questão de morte dos primogênitos. E Deus falou, olha, então passa esse sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte passar, quem tiver dentro de casa, outra vez, quem tiver no lugar onde eu mandei ficar, e é um lugar que você fica sabendo que está protegido lá, mas você fica em oração. Tinha alguns rituais para fazer, tinha a questão de comer aquele alimento e ingerir aquele alimento, tinha um simbolismo, né? Um simbolismo que você estava se alimentando de vida, né? Também tinha um simbolismo de não comer o pão com fermento, que é, ou seja, não peque, né? Não peque. Então era um tempo de consagração, era um tempo de estar com Deus, era um tempo de caminhar com Deus ali naquele lugar. Então, e aí você sabe da história, foi uma história realmente de uma crise tremenda, muito forte, e o anjo veio e exterminou todos os primogênitos que não estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. E aí a Páscoa tem esse significado, no momento de crise, o Cordeiro nos protege, o Cordeiro nos salva, é o nosso Senhor e nos protege. Então, hoje, a questão da Páscoa foi lá para o Novo Testamento, nós vemos Jesus lá na ceia, ele está comemorando lá a Páscoa, né? No momento da ceia lá, ele está comemorando a Páscoa, e depois da morte e ressurreição dele, o Cordeiro de Deus que veio e tira o pecado do mundo, esse simbolismo passa para o Novo Testamento como a ceia do Senhor. A ceia do Senhor representa, e você vai ver aqui que ele termina o texto, quando eu acabei de ler o texto aqui, ele fala, né? Ele fala que isso tem que ficar como um memorial, né? E tem que ser lembrado por todas as gerações. Tem que ser contada essa história. Tem que ser relembrado do que Deus, da libertação, primeiro da proteção, né, das famílias que Deus deu, e depois da libertação, né, do povo do Egito, né, o que Jesus Cristo também fez conosco, né? Ele nos protegeu da morte, nos resgatou, nos libertou da escravidão do pecado e nos deu vida. Então, para nós hoje, esse é o significado da Páscoa, E é bem interessante que nós, pelo menos para mim, vai ser a primeira Páscoa que eu vou estar passando, vivendo um momento de crise, né? Um momento de crise onde o mundo, na verdade, vive um momento de crise, um momento de, olha só que interessante, primeiro de morte iminente, né? Qualquer um de nós que estamos aqui podemos de uma hora para outra, né? Se não tivermos com essa proteção do Senhor, qualquer pessoa na Terra hoje pode um dia estar vivo e outro dia morrer. Então, nós vamos estar numa Páscoa onde tem uma possibilidade de morte iminente para as pessoas. E eu sei que aqui está comigo pessoas, né, que são convertidas, que amam ao Senhor,
que já aceitaram Ele como Senhor e Salvador, mas você que está me vendo aí, que não tem Jesus no seu coração, você que está me vendo aí que não, que um dia saiu dos caminhos do Senhor, eu te pergunto, né, se você morrer hoje, para onde que você vai? O que vai acontecer com sua vida? Né? Então, Jesus está dizendo, se você abrir o seu coração e dizer, Jesus, vem morar em minha vida, ele vai representar aquele sangue do Cordeiro que libertou aquele povo do Egito. Ele vai representar a sua libertação e, mais que isso, um prêmio que ele te garante para a eternidade. E você que se desviou do Senhor, esse é o momento. É o momento de você voltar. Você já conhece a palavra do Senhor, sabe quem é Ele, sabe o que Ele pode te dar e o que Ele te prometeu. E é o momento de você se arrepender e voltar como filho ou filha pródiga, voltar para o Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu peço que o Senhor me perdoe, eu estou arrependido ou arrependida, e eu quero voltar para os teus caminhos. E volta para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Volta sim. Volta. Hoje nós estamos num risco eminente de morte, de um descontrole total na saúde, né? Na saúde. Ô, irmã Fátima, não curte não, entra aí. Na saúde, né? De uma forma geral, tem um colapso na saúde. A palavra de Deus, eu fiz uma live ainda essa semana aí que passou, essa aí, acho que na segunda-feira, falando dos colapsos, né? Que esse finalzinho do princípio das dores representa para o mundo, né? Lá no final diz que o cavaleiro da morte está começando a está passando, né? Lá no finalzinho, que é o cavalo. Olhei diante de mim, estava um cavalo amarelo, seu cavaleiro se chamava Morte. E eu, no meu ponto de vista, eu entendo que nós estamos vivendo o finalzinho do princípio das dores, né? Então, esse cavaleiro amarelo representa esse finalzinho. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. E foi-lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar. Matar por alguns eventos, né? Pela espada, que representa a guerra, pela fome, que representa a falta mesmo de alimento, por pragas, né? Que representa doenças, e por meio dos animais selvagens da terra, que representa os líderes da terra, né? E a gente fica vendo que um dos caos que já aconteceu aqui que pode ser o gatilho, né, para acontecer essas quatro coisas, essa praga, né? Essa praga de pragas. E é uma praga macro que tomou o mundo está assolando o mundo, tomou de assalto, está assolando, e isso pode está causando um colapso na saúde, mas pode causar um colapso na questão de abastecimento, né, de alimentos, pode causar um colapso na questão da espada, porque a gente vê também que os políticos, os governadores, presidentes, reis, começam a debater entre si ao invés de dar as mãos, né? Esses dias o Brasil tinha comprado 200 mil máscaras da China, só que o Brasil ia mandar um navio para buscar, né? Que levava 30 dias para chegar aqui. E o Trump tinha dinheiro vivo, foi lá e comprou toda a produção, mandou 4 Boeing e já trouxe. Passou na nossa frente. E aí não quis nem olhar para a questão dos outros países menores, né? Que também precisam dessas máscaras. Levou tudo para o povo dele. Então, esse tipo de coisa começa a causar um mal-estar de relacionamento entre os governadores do mundo. Isso pode causar espada, né? Até as acusações que fizeram mesmo para a China, que foi a China que
gerou esse vírus através de uma sopa de morcego que alguns comem lá. Tal, comeu um morcego que tinha um tal desse vírus e gerou esse negócio. Não sei se isso é verdade, mas você vê que isso já causa, né, um mal-estar entre os governantes do mundo. Isso pode causar espada, a fome, a praga e esse descontrole entre os políticos da terra. Pode causar um caos no sistema financeiro, né, no sistema econômico, né, a geração, a falta de trabalho pode causar esse caos. Então nós estamos vivendo num momento de crise e vai ser a nossa Páscoa vivendo em um momento de crise. Então, como eu disse no início, não deixe que a crise abata você. Não deixe que a circunstância abata. Nós, como povo de Deus, temos que permanecer firmes. Esse é o intuito do reino de Deus. Aliás, o primeiro cavalo aqui do capítulo 6 diz que ele é um cavalo branco e ele veio para vencer e ser vencedor. Esse é o papel da igreja. Esse cavalo aqui, esse cavaleiro representa a igreja e Jesus Cristo, que no meio ao caos ele entra para vencer e ser vencedor, em meio ao caos. Então, que você tenha em mente aí que a Páscoa ela representa a nossa libertação, né? A Páscoa lá do Antigo Testamento tem esse simbolismo que trouxe para o cristianismo a ceia, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sangue não foi passado nas portas da casa, mas foi passado em mim e em você, né? Na minha testa e na sua testa. Então, eu e você, nós temos a marca de Cristo, né? E nós estamos protegidos das circunstâncias que acontecem. E mesmo que essa circunstância venha sobre a nossa vida, nós temos uma esperança. E essa esperança é a vida eterna em Jesus. Porque nós temos que temer quem mata o corpo e também mata o espírito. E nós estamos livres de o nosso espírito ser morto, porque Jesus trouxe vida com a ressurreição dele. Amém? Então quero deixar essa reflexão aqui de uma meia horinha aí para você, para que você possa ser edificado. Você que está aí ao vivo comigo. Se quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aí que eu estarei respondendo, ok? Foi bom? Deu para entender as coisas aí? Amém, amém, irmã Elza. Muito bom estar com você. Muito bom você estar aqui comigo. Obrigado. Que Deus possa te abençoar obrigado, irmã Fátima. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Entenderam tudo? Quer fazer alguma pergunta a respeito do tema? Quer fazer alguma pergunta? Como é que tá? Entenderam tudo? Então tá bom. Aí eu quero me despedir. Peço que a irmã Elza entrou faz um pouquinho de tempo. Pegou tudo aí, irmã Elza? Entendeu? Mas depois eu vou deixar o vídeo gravado aí no Face. E se vocês quiserem ver tudo, o finalzinho, ver do começo até o fim, pode ver, tá bom? Que tá bem explicadinho aí o que é a Páscoa, o que ela representa, né? A Páscoa, como eu disse lá no início, ela veio lá em Israel, lá no Egito, num momento muito forte de crise, né? E hoje, essa semana, nós vamos estar comemorando a Páscoa num momento de crise e num momento de incerteza. Mas tendo a certeza que quando nós passarmos pelo fogo, quando nós passarmos pela tempestade, pelo vento forte, terremotos, passarmos com o Senhor, nós anularemos, pelo poder do nosso Deus, o poder do fogo, o poder da água, o poder das tempestades.
E aí a gente chega lá no outro lugar. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela presença. Foi muito bom estar com vocês aqui. Tá bom? Tchau!